Ganhei uma herança inesperada, mas veio com uma condição estranha. Quando recebi a ligação, achei que fosse golpe. Não porque a voz parecia suspeita, mas porque a própria ideia não fazia sentido. Herança não era algo que acontecia na minha família. Nós não tínhamos terras antigas, empresas escondidas ou parentes ricos que morriam deixando surpresas. A nossa realidade sempre foi bem mais simples: trabalhar, pagar contas e seguir em frente. Por isso, quando o homem do outro lado da linha disse que eu tinha sido citado em um processo de herança, a primeira coisa que fiz foi rir. Achei que fosse brincadeira, mas ele continuou falando com uma calma profissional que não combinava com um golpe mal feito. Ele confirmou meu nome completo, minha data de nascimento e até o nome da minha mãe. Depois disse algo que me fez parar de rir imediatamente. A herança vinha do meu avô, o mesmo avô que tinha morrido há mais de 15 anos. Eu lembro bem do funeral. Lembro da casa simples onde ele morava, da cozinha pequena, do quintal com uma árvore velha, que parecia mais velha que a própria casa. Quando ele morreu, a família inteira apareceu, discutiu algumas coisas, vendeu a casa e cada um seguiu a vida. Nunca se falou em herança, nunca se falou em propriedade, nunca se falou em nada. Por isso aquela ligação parecia absurda. Mas o homem insistiu que eu deveria comparecer ao escritório deles para discutir a situação. Desliguei ainda desconfiado. Durante o resto do dia, tentei ignorar aquilo. Continuei trabalhando, respondi e-mails, fiz o que precisava fazer. Mas a ideia não saía da minha cabeça. À noite, chegou um e-mail. Era do escritório de advocacia, com documentos anexados. E ali estava tudo: nome do meu avô, registro de uma propriedade, um terreno grande em uma área rural, legalmente ativo, com impostos pagos até poucos meses atrás. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era golpe, era real. E também foi nesse momento que percebi outra coisa: alguém estava pagando os impostos daquela propriedade durante todos esses anos. Mas ninguém nunca falou disso. No dia seguinte, liguei para minha mãe. Perguntei de forma casual se meu avô tinha algum terreno antigo que ninguém comentou. Do outro lado da linha houve um silêncio estranho. Não era o silêncio de alguém pensando. Era o silêncio de alguém escolhendo palavras. Ela respondeu que não lembrava de nada assim, mas a forma como ela disse aquilo não parecia natural. Parecia defensiva. Então resolvi perguntar outra coisa: se existia algum motivo para ninguém falar sobre heranças na época da morte dele. Ela respondeu rápido demais. Disse que não, e mudou de assunto. Foi exatamente aí que percebi que algo estava errado. No fim de semana seguinte fui ao escritório de advocacia. O advogado parecia surpreso por eu ter aparecido. Ele explicou que já tinham tentado contato com outros membros da família antes. Meus tios, minha mãe, um primo. Ninguém quis participar do processo. Ninguém respondeu aos e-mails. Ninguém apareceu. Isso era estranho, muito estranho. Famílias podem brigar por muita coisa, mas raramente ignoram dinheiro. Perguntei qual era o valor estimado da propriedade. Ele disse que o terreno tinha crescido muito em valor nos últimos anos, por causa da expansão da região. Não era uma fortuna absurda, mas definitivamente não era pouca coisa. Perguntei por que aquilo estava aparecendo só agora. Ele explicou a parte mais estranha da história. Meu avô deixou um documento dizendo que a propriedade só poderia ser oficialmente aberta no inventário 15 anos após sua morte. 15 anos. Era um prazo específico. E também existia uma condição: se nenhum herdeiro aceitasse assumir a propriedade dentro de 30 dias após a abertura do processo, o terreno seria vendido, e o valor doado para uma fundação. Perguntei qual era a condição. O advogado respondeu algo que me deixou intrigado. Quem assumisse a propriedade teria que morar nela por pelo menos um ano antes de poder vender ou transferir. Achei aquilo estranho. Por que alguém colocaria uma condição dessas? O advogado disse que não sabia. Mas parecia que meu avô queria garantir que quem ficasse com o terreno realmente estivesse disposto a viver ali. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e uma cabeça cheia de perguntas. Antes de ir embora, perguntei ao advogado se alguém já tinha visitado o terreno recentemente. Ele disse que não oficialmente, mas também mencionou algo curioso: algumas taxas continuaram sendo pagas todos esses anos. Alguém estava mantendo aquela propriedade ativa.
No caminho para casa, mandei mensagem para um dos meus tios. Perguntei diretamente sobre o terreno. A resposta demorou, e quando veio, foi curta. Isso não vale a pena mexer. Não explicou, não perguntou nada, só disse aquilo. Naquele momento percebi que precisava ver aquele lugar com meus próprios olhos. Na manhã seguinte peguei o carro e coloquei o endereço no GPS. A viagem durava cerca de 4 horas. No começo era estrada normal, depois rodovias menores, depois estradas rurais, e finalmente uma estrada de terra. O GPS disse que eu tinha chegado, mas algo me surpreendeu. O terreno não parecia abandonado. Havia um portão de metal relativamente novo, com um cadeado. Parei o carro alguns metros antes. Desci. O lugar era silencioso, muito silencioso. Dava para ver parte do terreno através da cerca. Parecia grande. Havia uma casa ao fundo. Não era uma mansão, mas também não era pequena. Parecia antiga, bem cuidada demais para um lugar abandonado. Foi quando ouvi o som de um carro se aproximando pela estrada. Quando olhei para trás, vi algo que não esperava. Era meu tio, o mesmo que tinha me mandado a mensagem dizendo para eu não mexer nisso. Ele parou o carro e desceu. Ficamos alguns segundos em silêncio. Então ele disse algo que me deixou ainda mais desconfiado. Eu sabia que você viria. Perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele olhou para o portão antes de responder, garantindo que ninguém entrasse. Perguntei por quê. Ele suspirou. Disse que aquela propriedade tinha mais história do que eu imaginava. Segundo ele, quando meu avô ainda era vivo, ele passava muito tempo naquele lugar, mais do que na própria casa. Mas ninguém da família gostava de ir lá. Perguntei o motivo. Meu tio ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque seu avô dizia que aquela terra tinha uma dívida. Eu achei que fosse alguma metáfora estranha. Mas ele explicou que meu avô acreditava que aquele lugar guardava algo importante, algo que ele não queria que caísse nas mãos erradas. Eu perguntei o que exatamente. Ele respondeu que nunca contou, mas deixou claro que quem herdasse o terreno deveria viver ali antes de decidir qualquer coisa. Foi quando percebi algo. Meu tio não parecia interessado em pegar a herança. Nem minha mãe, nem meus primos. Ninguém queria aquilo. Perguntei diretamente, se vale tanto dinheiro, por que ninguém quer? Ele respondeu algo que eu nunca vou esquecer. Porque às vezes o preço não é o dinheiro. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ele tirou uma chave do bolso, abriu o cadeado do portão, olhou para mim e disse, se você quiser essa herança, precisa entender primeiro por que seu avô tentou proteger esse lugar por tantos anos. Eu entrei com o carro. A estrada dentro da propriedade era longa. Conforme avançava, percebi que o terreno era maior do que parecia. Árvores antigas, campos abertos, e no meio de tudo, a casa. Quando parei em frente a ela, senti algo estranho. Não era medo, era mais uma sensação de que aquele lugar carregava histórias. Histórias que ninguém da família queria contar. Entrei na casa. O interior parecia congelado no tempo. Móveis antigos, livros, fotos. E na parede da sala principal havia um quadro, uma foto do meu avô. Ele estava parado exatamente naquele terreno, sorrindo, segurando algo nas mãos, um envelope. Foi naquele momento que percebi algo que mudaria completamente o rumo da história. O envelope na foto era idêntico ao que estava dentro da pasta que o advogado me entregou. Voltei correndo para o carro, abri a pasta, e lá estava ele. Um envelope lacrado com meu nome escrito à mão. Eu não tinha aberto ainda porque achei que fosse apenas parte da documentação, mas naquele momento percebi que aquilo era algo pessoal, algo que meu avô deixou especificamente para quem assumisse a propriedade. Sentei no capô do carro, respirei fundo, e abri o envelope. Dentro havia apenas uma carta, curta, escrita à mão. Ela dizia, se você está lendo isso, significa que decidiu vir até aqui. Eu sabia que alguém da família viria, porque sempre existe uma pessoa que prefere descobrir a verdade em vez de ignorá-la. Esta terra não é apenas um terreno. Ela guarda algo que eu prometi proteger. Durante anos, mantive esse segredo sozinho. Agora essa responsabilidade pode ser sua, se você quiser. No final da carta havia apenas uma frase. Comece pelo porão. Eu levantei os olhos da carta. Olhei para a casa antiga. Para a porta entreaberta.
e percebi que aquela herança talvez fosse muito mais do que um pedaço de terra. Talvez fosse uma história inteira escondida. Uma história que minha família passou anos tentando evitar. Mas agora, eu já estava dentro dela. E se você estivesse no meu lugar, você continuaria investigando? Ou venderia tudo imediatamente e iria embora? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero saber o que você faria. E se você gosta de histórias cheias de mistério, segredos de família e reviravoltas inesperadas, já deixa o like e se inscreve no canal.